O programa Negócios à Parte é um oferecimento da Sicredi. Todo mundo gosta de falar de crescimento, mas poucos sabem falar sobre crise. E existe um ponto que não pode ser ignorado. Uma empresa não quebra do nada, ela vai dando sinais. Então, como identificar, encarar e sair de uma crise? E o mais importante, qual o passo a passo para virar esse jogo? Quem vai responder isso é o nosso convidado de hoje. Ele é engenheiro de produção com mais de 20 anos de atuação em empresa familiar e alguém que já viveu na pele o que é transformar uma operação de 16 milhões em mais de 100 milhões por ano. Além disso, atua no Conselho de Administração da Silnave, é presidente do Sindarpa e também investe, empreende e mentora negócios. Seja muito bem-vindo, Edivaldo Carvalho. Obrigado, Bel. Edivaldo, o que é a tua trajetória, que inclui a Silnave, esse mercado de cowork, empreendedorismo, mentoria com a pauta em governança, o que tudo isso te ensinou sobre gestão e principalmente sobre crise? Olha, eu acho que a gente pode tentar resumir isso de alguma forma, que a gente precisa sempre estar de olho muito no caixa. Eu acho que esse foi o principal ponto que eu aprendi no decorrer desse tempo. As empresas pensam muito no crescimento, pensam muito em investimento, pensam muito em como fazer para maximizar seus resultados, mas acabam esquecendo um pouquinho uma coisa tão simples e tão primordial, que é a gestão de caixa. A gente olhar para o caixa o tempo todo, o que a gente está conseguindo fazer de geração de caixa. Às vezes a gente tem um DRE bonito, gerando lucro, mas se a gente estiver com pagamentos atrasados, ou com pagamentos parcelados, ou com níveis de endividamento muito elevados perante a geração de caixa da operação, a gente começa a ter sinais, como você falou, de que a gente vai começar a ter problema. Só que se a gente não observar isso de forma antecipada, não tiver esse acompanhamento de forma muito diária, a gente começa a ter sinais de problemas e isso vai se escalando cada vez mais. Aí depois, para a gente conseguir resolver algo assim, demora mais e é mais difícil. E esse simples que você fala, que é olhar para o caixa, como que o empresário, o empreendedor que está assistindo a gente, o que é esse olhar para o caixa que vai além de estar identificando ali, vendo ali os números, como ele identificar? E aí eu já queria que você emendasse sobre o que é uma crise, como esse empresário pode identificar essa crise. Bom, o olhar para o caixa, quando eu falo, é a gente entender se a nossa geração de caixa está saudável ou não. É normal a gente ter momentos de geração de caixa negativa, porque, enfim, a gente às vezes compra a prazo, a gente vende a prazo, a gente compra à vista, enfim, tem que olhar muito bem essa questão da diferença entre a geração positiva e negativa. E principalmente a gente fazer uma projeção. O que a gente está projetando para os próximos meses? Qual foi a sua pergunta para a outra pergunta? O que é uma crise? E assim, eu falo, a gente pergunta nesse tom um pouco mais direto e querendo ser até simplista na resposta, mesmo sabendo que é um assunto complexo, para que no dia a dia, na prática mesmo, né? Porque a teoria tem muito, né, Edivaldo? Mas eu falo assim, na prática, como esse empresário identifica, eu estou vivendo uma crise? Olha, eu vou te contar um pouco da nossa história. A gente tem uma empresa, a Silnave já tem mais de 75 anos. Então, assim, 75 anos ela já passou por várias crises. E 2015 e 2016 acho que foi a última grande crise que a gente passou. E o que geralmente é o grande sinal disso? Primeiro que o empresário que vive um dia após o outro, ele nunca vai saber se ele está de fato dentro de uma crise. O que eu quero dizer com um dia após o outro? Eu tenho 10 mil para receber hoje, eu tenho 12 mil para pagar. Ah, minha empresa é ruim. Ah, eu tenho 20 mil para receber hoje e tenho 15 mil para pagar. Ah, minha empresa é boa. Se a gente vive um dia após o outro, a gente não tem uma noção exatamente de como é que está o nosso negócio. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é como é que a gente vai fazer para organizar isso tudo e enxergar além do diário. E aí o que acontece? Quando a gente está gradativamente, diariamente, vendo que a gente não está conseguindo efetivar aquilo que a gente tem de compromissos financeiros, é esse que mostra que a gente está, de fato, entrando dentro da crise. A crise, nesse sentido, é quando a gente não consegue honrar com esses compromissos. Aí começa a atrasar, primeiramente, fornecedor. Geralmente, o brasileiro gosta de atrasar o imposto. Ele começa a atrasar primeiro o imposto, depois fornecedor e, por último, quando o negócio está muito complicado, é o colaborador. Esse geralmente as pessoas deixam por último porque é o que é mais sensível, né? Se a gente começa a atrasar o colaborador, o pessoal começa a não querer trabalhar e a empresa para de vez.
Então, mesmo que esse empresário tenha muito dinheiro, e a gente escuta muito isso, mesmo que ele tenha muito dinheiro a receber na rua, porque às vezes é isso mesmo que está travando o negócio dele. Muitas vezes ele tem muita gente ali devendo ele e que está travando o caixa dele. Então, ali já é um ponto a ficar atento, é uma possível crise se instalando? Sim, é bom observar, primeiramente, se esse valor que tem a receber está muito estendido. Tem muita gente que vende 30, 60, 90, 120, 150 dias de prazo, até mais, né? Quando a gente pega parcelamento de cartão de crédito, hoje em dia dá de 12 vezes. Tudo bem que o cartão tu pode antecipar, de certa forma, mas tem muita gente que vende no boleto, no longo prazo, e às vezes tem tanto olhar para a questão do prazo ser muito estendido. Por exemplo, se eu compro à vista e vendo com 150 dias de prazo, é muito difícil eu ter um caixa positivo. E aí também, além disso, tem o fato de que às vezes a gente não tem uma política muito boa para análise de crédito. E aí, quando a gente não tem essa política de análise de crédito muito eficiente, a gente acaba dando crédito para pessoas que são de origem duvidosa. E a gente acaba levando o famoso cano, né? A gente acaba levando a inadimplência. E essa inadimplência, ela é muito perigosa. Se a gente tiver com uma inadimplência alta e a gente não tiver condições de recuperar esses valores, esse crédito, eu gastei com insumo, com mão de obra, eu gastei com os meus custos, paguei imposto antecipado por conta dessa venda que eu fiz, e eu não tenho previsão de receber. Então, ali que tem um grande ponto que a gente tem que prestar muita atenção. E aí, com a tua experiência, como esse empresário ele pode se blindar em relação a dar esse crédito? Como você acha? Quais são os passos práticos que ele pode fazer ali para se blindar na hora de dar esse crédito e não cair ali em pessoas de má fé, né, que vão agir de má fé? Olha, assim, tudo que a gente vai conversar, no final das contas, a gente entra num ponto que converge, eu diria assim. Quando a gente fala, e aí é o que eu defendo muito, principalmente porque eu tenho uma atuação grande com empresas familiares, é a questão de profissionalização e implementação de governança. Por quê? Porque quando eu digo profissionalização, não é que o empresário familiar não é profissional. Ele é profissional, ele construiu um negócio. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente fala em profissionalização, a gente tem que pegar estratégias e processos muito voltados de empresas grandes, essas multinacionais, que tem uma certa burocracia, mas é uma burocracia que te dá proteção. Que é justamente isso que a gente está falando. Ou seja, definir um processo muito claro, voltado a como eu faço essa minha análise de crédito, quanto eu dou de crédito para cada um dos meus consumidores, dos meus clientes, como é que eu vou fazer esse critério, quem é que vai fazer tudo isso, por onde esse processo tem que passar, quem aprova, quem não aprova, quem é que dá esse limite. Isso tudo tem que estar muito bem descrito, muito bem definido em papel, muito bem regrado para todo mundo. Quando eu falo profissionalizar, é isso. Governança é basicamente organizar tudo isso e colocar dentro do papel e definir os papéis de cada pessoa e quem é que faz isso. O grande problema do empresário, principalmente quando eu falo assim de empresa familiar, e na nossa região a gente tem muita gente assim, é que o dono ele é sócio, ele é executivo, ele é o financeiro, ele é o compras, ele é o DP, ele é o RH, ele é contador, ele é tudo. E aí quando tu é tudo, tu não vai conseguir dar muita atenção para todos os assuntos que tu precisa dar. Então assim, eu conheço esse cara, eu vou dar um bom crédito para ele. Agora eu não conheço esse tanto, mas como eu não conheço tanto, eu vou dar ali um crédito mediano. Eu não faço uma análise, uma verificação do Serasa, uma verificação do tamanho, do porte, do capital social. Enfim, são várias regras que cada negócio vai ter a sua especificidade para determinar qual é o que é a sua forma de dar o crédito adequada para aquele tipo de negócio. E aí eu queria voltar aqui um pouquinho, Edivaldo, para a época da Silnave, dessa crise. Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua experiência, como foi esse movimento ali naquele período. Sim. 15 e 16, eu acho que muitas das pessoas devem lembrar, né? O Brasil passava por uma crise grande, a gente teve PIB negativo, a gente estava vindo de um momento bem complicado. E o mercado em si, ele reduziu consideravelmente. E como a gente é uma empresa de serviços, se o mercado, o consumidor começa a comprar menos e tem menos dinheiro na praça, a gente transporta menos, a gente depende muito disso. E aí o nosso volume de transporte reduziu consideravelmente. Eu lembro, a gente gosta até de brincar com uma brincadeira meio não tão sadia assim, mas existiam, acho que eram 7 ou 8 concorrentes nas linhas que a gente atendia. Nesse ano, em 15 e 16, quebraram 2. A gente falava que a gente poderia muito bem ser os próximos. Mas o que a gente fez de diferente naquele momento? Até então, a gente tocava a empresa como sempre foi tocado, como sempre desde a década de 90 era tocado, ou seja, vivendo um dia após o outro. Mas enquanto tem um caixa robusto, quando tem volume de clientes entrando, é mais
fácil de tocar o negócio. Quando o negócio começa a apertar, a gente precisa profissionalizar. E aí foi isso que a gente fez. A gente passou meses ali tendo consultorias, uma consultoria que a gente quase não conseguia pagar, foi bem difícil. E durante 6 meses a gente só fez planejamento estratégico. Era enlouquecedor. A gente está perdendo dinheiro, digamos assim, mensalmente, e a gente está parando para fazer análise de planejamento estratégico. E aí, depois de 6 meses, o planejamento começou a ser implementado. E aí sim que a gente começou a ver resultado. Então, assim, obviamente, também junto com isso, a gente fez foi muito mais foi muito restritivo com relação ao orçamento e caixa e análise de compras. Exatamente. A gente sempre foi uma empresa familiar. E aí, empresas familiares, né, a gente tem muitas pessoas ali trabalhando e tudo mais, cada pessoa pensando de uma forma diferente, e a gente teve que alinhar todo mundo, chegar num consenso, cortar muitas coisas. A gente fez muito corte de custo, de pessoas, de benefícios, para a gente poder voltar as coisas para o trilho. E aí sim, com o planejamento, quando a gente começou a fazer a implementação e fazendo esses ajustes internos, a gente começou a respirar de novo. E assim, a gente não está, digamos assim, numa situação, nossa, a melhor do mundo. Mas de lá para cá, a gente multiplicou nosso faturamento por mais de 10 vezes, né? Então, assim, a gente cresceu bastante. As coisas ainda precisam ter muitos ajustes, muitas melhorias, mas assim, a gente já está num momento diferente, num momento que a gente pensa de outra forma como a gente pensava no passado, muito por conta desse trabalho inicial que a gente começou e plantou uma primeira semente. É importante que você falou aqui, porque é o famoso dar um passo atrás, 2 na frente, é muito sobre isso mesmo. As pessoas, você falou aí sobre o perdendo, e eu vou colocar entre aspas, porque depois vocês viram o resultado disso, desse parar ali para fazer um planejamento. Então, eu acho que esse no meio empresarial, tem muita gente que não quer justamente esse parar para poder dar esses 2 passos à frente. Você costuma dizer que crise revela mais sintomas, né, má gestão, na verdade. E esses sintomas já aparecem ali. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho quais são eles. Sim, a gente pensa muito sobre crise, a gente fala muito sobre caixa, mas a gente tem que também olhar o que é a margem do negócio, se ela é uma margem saudável ou não. Às vezes o empresário ele não para analisar isso. O que é a margem que o meu negócio gera? Tem negócios de margem maiores e tem negócios de margem mais apertadas. Se eu tenho um negócio de margem apertada, eu tenho que ser fazer uma análise muito crítica de todas as minhas compras, de todos os meus gastos, para o que eu vou fazer. Aí, além disso, a gente entra muito na parte de equipe, mão de obra, a gente está tendo muito desperdício, ou talvez desvios. É um pouco comum isso aqui, infelizmente, mas principalmente eu acho que é interessante focar nos desperdícios, eu diria assim. Quando a gente tem uma empresa que está em crise, geralmente tem coisa que dá para ser feita lá dentro, dá para ser feita de análise, de revisão de desperdício que a gente está tendo para a gente ficar mais otimizado. Então, eu acho que esses sinais ali, acho que pensar também muito na gestão de uma maneira geral, como é que é assim da nossa gestão, o que a gente está vendo. Eu penso muito da seguinte forma: tem muito empresário que está há muito tempo no mercado e está fazendo as coisas como sempre fez. Só que assim, a gente está num momento, né, há uns anos já, acho que desde a pandemia ou até antes disso, que a gente está mudando muito. Tecnologia muito evoluída. A gente está concorrendo não é mais com o pessoal local, a gente está concorrendo com chinês, a gente está concorrendo com o pessoal da Índia, a gente está concorrendo com outras empresas que até 5, 7 anos atrás a gente não tinha toda essa concorrência. Então, o empresário que quer fazer as coisas como estava fazendo, como sempre fez, assim, se tiver um mercado muito bem estabelecido, se está muito bem estruturado aqui na região que atende, legal. Agora, quem não está nesse nível tem que estar se modernizando. Não é modernizando comprando equipamento novo, mas é modernizando a forma de encarar a sua gestão. Você falou aí do desperdício, e estar no jornalismo, na comunicação, há muito tempo nessa parte de business, eu vi muita empresa, muitos negócios baterem nesse ponto. Descobri depois de um tempo, muitas vezes na crise e muitas vezes depois quando nem tem mais como salvar, quando já está reestruturando para um outro negócio, que a questão ali era o desperdício. Como você acha que esse empresário ele consegue identificar mais rápido onde está o desperdício? Acho que o empresário precisa, não tem jeito, não tem mistério, não tem fórmula mágica, é se aprofundar, é olhar mesmo, é pegar, não tem
pode contratar um bom executivo para fazer isso por ti, mas acho que nesse momento, se a gente está passando por uma fase difícil, é pegar e aprofundar realmente no que a gente está fazendo de compra, nos processos que a gente está tendo, como é que as pessoas estão executando as suas atividades, passar lá. Não dá para a gente falar que a gente vai ser um dono de empresa sentado na cadeira dentro do escritório com ar-condicionado. Eu sempre falo isso. A gente precisa estar o tempo todo ali. Se for, no caso, uma empresa de transporte, está ali na ponta, enxergando, verificando como o pessoal está fazendo as entregas. Se for uma indústria, verificar o pátio, a fábrica, o que ela está acontecendo, como é que está sendo feito a utilização dos insumos, se está tendo desperdício nesses insumos. É se aprofundar, é entrar com um olho crítico, botar uma lupa para dentro e começar a fazer essa análise pessoal, eu diria assim, sabe? Entrar mais profundamente. É importante, eu sempre digo que é importante a gente ter equipe para que a gente não fique centralizando tudo, mas num momento como esse, talvez a gente tenha que dar aquele passo atrás para se aprofundar realmente, para entender e enxergar onde é que estão realmente esses desperdícios, onde é que a gente pode otimizar. Perfeito. Agora a gente vai fazer uma breve pausa, mas não sai daí que daqui a pouco o Edivaldo vai trazer 6 passos práticos que podem salvar o teu negócio. Aproveita para seguir a gente no Instagram, @expertnews. E se você quiser assistir todos os episódios do Negócios à Parte, entra lá na plataforma expertnews.com. A gente volta já. Fazer o melhor hambúrguer do bairro. Esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens. Esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes. Esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Estamos de volta e eu queria contar para vocês que nós fomos recebidos aqui em uma das unidades da Regus. E eu queria que o Edivaldo falasse um pouquinho o que é a Regus para a gente. Certo. A Regus é o maior escritório executivo compartilhado do mundo. E a gente tinha uma empresa própria, né, uma marca própria, e a Regus entrou em contato com a gente para entender se a gente fazia sentido a gente fazer essa parceria. E aí, a partir desse final do ano passado, a gente virou franqueados da Regus aqui em Belém. A gente tem 2 unidades, essa é uma delas. E aí ela tem salas de escritório que as pessoas podem Sim. alugar, salas de reuniões. Isso, a gente tem salas mensais que podem ser alugadas por mensalidade, a gente tem salas que são alugadas por hora, por período, tem sala de reunião, tem coworking, tem domicílio fiscal, tem uma série de soluções ali para as pessoas, para facilitar talvez a entrada de uma empresa, de um empresário que queira uma estrutura mais limpa, mais clean, mais rápida, sem ter que fazer grandes investimentos em reforma. A sala já está toda pronta, toda mobiliada, já tem internet, secretária, café, tem tudo, já está tudo pronto, é só chegar e começar a trabalhar. Perfeito, o espaço é lindo e fomos recebidos com o maior carinho. Agora vamos para os 6 passos práticos, que agora eu tenho certeza que o Edivaldo vai dar aula aqui pra gente, e é uma pauta muito relevante. Não sai daí, aproveita também e encaminha para aquele teu amigo, a tua amiga empresária que precisa assistir isso aqui. O primeiro passo, Edivaldo, que você passou pra gente é parar o sangramento. E aí eu te pergunto, eu queria saber na prática o que é parar o sangramento de uma empresa. É aquilo que a gente acabou de falar, né? É olhar muito para a questão dos desperdícios, olhar muito para a caixa, proteger o caixa o máximo possível, renegociar talvez fornecedores, é olhar muito para o que a gente pode fazer para preservar e gerar mais caixa. Acho que parar o sangramento é isso, é aquela gestão de crise inicial que a gente tem que pegar, aprofundar, parar tudo e olhar muito para isso inicialmente. Perfeito. O segundo passo que você trouxe para a gente foi trazer clareza. E aí eu queria te perguntar, por que tanta empresa quebra sem saber exatamente onde está perdendo dinheiro? Porque por conta disso, a gente tem o costume de falar que contador é só para gerar DARF. E o contador, na verdade, ele tem um papel muito importante, que é gerar os relatórios financeiros, relatórios contábeis, né, que apoiam a nossa tomada de decisão. Então, por exemplo, um bom DRE, um DRE que reflita a realidade, um bom fluxo de caixa que fale exatamente o que a gente está acontecendo e qual é a projeção dos próximos meses. Então, trazer clareza é olhar realmente para os números e entender o que está acontecendo. A gente, né, gerir uma empresa baseada no feeling, isso acabou. A gente precisa ter dados, a gente precisa ter informação para a gente poder gerir. Então, eu acho que isso é um outro passo que a gente tem que fazer, por conta que nem a gente falou,
no passado dava para tocar um negócio desse jeito. Eu vivo dia após dia, eu sinto que está na hora de comprar, eu sinto que está na hora de vender, eu sinto que eu tenho que dar... Isso não existe mais, a gente precisa ter número e dados para tudo. Terceiro passo, organizar decisão. O que muda quando a empresa sai desse feeling que você citou e entra em governança? Exato. É importante a gente colocar regras e papéis para definir exatamente quem faz o quê. De novo, um empresário que faz tudo é um pouco complicado, principalmente quando o negócio já tem um certo porte. Então é bom que a gente defina, pelo menos de uma maneira básica, exatamente quem faz o quê, quem decide o quê. A gente tem, eu vejo muito em empresa familiar, essa sobreposição. São sócios e aí a gente não tem uma definição de quem é o administrativo, quem é o comercial, todo mundo é um pouquinho de tudo, e aí acaba que a gente tem uns desmandos ou então umas ordens duplas que ficam se sobressaindo. E aí às vezes a gente perde dinheiro, desperdiça recurso. Tem funcionário que faz 2 trabalhos para 2 pessoas diferentes e aí acaba que não tendo tanta efetividade, não tendo tanto resultado. Então definir papéis eu acho que é muito importante. Quem faz o quê, quem aprova o quê, quem decide o quê, até porque se der algum problema a gente sabe com quem cobrar e também essa pessoa tem responsabilidade para poder consertar aquilo que aconteceu, que ninguém vai acertar sempre. Mas pelo menos ter uma definição básica dessas regras, desses papéis, é uma coisa que eu acho que é muito importante. E com a tua experiência nessa pauta, por que você acha que algumas empresas ainda relutam quando se trata de governança? O pessoal pensa que é burocracia, o pessoal pensa que vai engessar, o pessoal pensa que a empresa vai ficar mais lenta. Assim, burocracia, de certa forma, causa tudo isso, de certa forma. Só que o benefício que gera é muito maior do que esse pequeno prejuízo. E no final das contas, quando a gente começa a estruturar isso de uma forma bem feita, esse engessamento acaba ficando inexistente. Porque pensa comigo, se eu tenho que aprovar todas as compras, aprovar todos os pedidos, aprovar todos os créditos que a gente vai dar, fazer todas as contratações, todas as demissões, a minha mesa vai ficar cheia de papel o tempo todo. E eu vou ser a parte da minha empresa que mais vai atrasar ela. Quando eu coloco para dizer que o meu gerente tem capacidade de liberar, por exemplo, um crédito até um certo nível, eu tiro parte do meu trabalho e passo para ele. Lógico que a gente vai ter uma definição de qual é o limite que ele pode fazer e assim eu vou repassando para as outras pessoas. Então, o que parecia que seria a governança viria para engessar, pelo contrário, ela acaba dando mais celeridade, porque eu começo a dar um pouco mais de responsabilidade para os meus gestores, para a minha equipe, para as pessoas, para não ficar tudo centralizado numa pessoa só. Mais organizado e fluido, né? Você consegue trazer para a gente algum exemplo ou de algo que você mesmo viveu ali, sendo mentor dentro dessa pauta, ou algum case nacional de onde se instaurou a governança e deu muito certo? A gente tem o nosso próprio, o meu case próprio, ele é muito simbólico, porque a gente tinha, digamos assim, a gente era aquela empresa familiar raiz, eu diria assim. Eram 4 sócios, 4 irmãos, todo mundo trabalhava, todo mundo fazia um pouquinho de tudo, e aí ninguém sabia exatamente qual era a função de cada um. Quando a gente começou a implantar a governança, a gente começou a definir quem é que tinha cada uma das suas responsabilidades, quem é que ficava contando do financeiro, quem ficava no comercial, e as coisas começaram a ter muito mais celeridade. Depois disso, a gente começou a definir os papéis dos gestores. O gestor não fazia nada, basicamente, né? Só, digamos assim, liderava a equipe. Agora a gente começou a responsabilizar o gestor com relação ao orçamento, o que ele pode aprovar, o que ele não pode, o que ele pode fazer de contratação, qual é o limite dele, e principalmente definir quais são os indicadores e metas que essas pessoas vão ter. Quando a gente começa a definir quais são os indicadores desses gestores, aí sim a empresa começa a realmente, parece que, tomar uma vida própria. Ela começa a ter como se fosse uma autogestão. As pessoas têm a própria responsabilidade de tocar as suas áreas, os seus departamentos, sabem exatamente aquilo que tem que entregar, evoluem junto com a empresa, então a gente fica com uma gestão muito mais ágil e com muito mais resultado. Foi nesse momento, Edivaldo, que subiram, que apareceram aqueles números que a gente falou aqui na abertura do programa? Sim, sim, depois que a gente começou a estruturar isso, a gente ainda ficou um tempo, digamos assim, ajustando a casa para depois a gente começar a ter crescimentos de 25% a 30% por ano a ano, assim, até que agora a gente chegou num tamanho que provavelmente a gente não vai conseguir mais crescer 30%, mas a gente ainda está projetando o crescimento. E assim, eu vejo isso, esse é um exemplo individual, né, um exemplo próprio meu, mas eu vejo isso com frequência em empresa familiar.
principalmente quando a gente para pensar em empresas que têm ali muitos membros familiares rodando dentro da empresa e eles decidem, né, às vezes por uma questão de tamanho, estamos num tamanho que a gente precisa implementar uma governança, ou por crise, mas aqui nesse caso muito por conta de discussão, briga, problemas de relacionamento. E aí a governança vem também para ajustar e melhorar isso, melhorar esse relacionamento, porque quando a gente separa o que é família, o que é empresa e o que é sociedade, onde é que a gente vai discutir sobre cada um desses assuntos, quem é que vai fazer o quê, e a gente vai ser cobrado pelo meu papel como empresa e não pelo meu papel como irmão, ou primo, ou tio, a gente começa a ter uma evolução na forma como a gente vai se tratar, na forma como a gente vai se relacionar também. Sem dúvida. E o quarto passo que o Edivaldo trouxe para a gente é criar ritmo. Por que disciplina e constância são mais importantes do que grandes decisões na crise? Sim. A gente tem talvez uma ideia meio que os filmes de Hollywood foram colocando na gente, que ser empresário é uma coisa muito dinâmica, uma coisa muito que acontece coisas muito assim diferentes todos os dias. Mas ser empresário tem que ter uma certa disciplina e uma certa monotonia. O que eu quero dizer com isso? Se eu coloco lá, eu acho que é importante ter, por exemplo, uma reunião semanal de ritmo, que acontece toda semana, pode ser segunda, terça, sexta, não sei, tanto faz. Mas toda semana a gente vai lá e vai bater os mesmos pontos. O que era pra gente ter feito essa semana, o que a gente não fez, como é que a gente pode fazer para melhorar. Semana seguinte, a mesma coisa e a mesma coisa. E todo mês a gente avalia o resultado. Quanto foi que a gente teve de faturamento, quanto foi que a gente teve de lucro. E no próximo mês a gente faz a mesma coisa, e no próximo mês a gente faz a mesma coisa. Isso nunca muda. Repete o processo. É repetitivo, né? Sabe? A gente tem constância. Né? É constância, disciplina. E de certa forma, por isso que eu falo assim, não é muito sexy isso, mas é o que vai te dar resultado, o que vai te fazer melhorar. Porque se tu pega e olha e fala, bom, era para ter feito isso, a gente fez aquilo, o que a gente precisa fazer para o próximo mês para melhorar? A gente precisa fazer tal coisa, então vamos fazer isso. A gente tem que fazer essas pequenas adequações. A empresa ela não está aqui para passar 1 ano, 2 anos. As empresas são criadas para existirem por muitos e muitos anos. A gente está começando a enxergar empresas de 40, 50, 70, 100 anos. A gente agora tem no Brasil empresas de mais de 100 anos. Então, assim, a nossa vida produtiva, a gente vai trabalhar 30 anos, 35 anos. Às vezes a gente fica dentro de uma empresa, se for muito tempo, por 20 anos, 15 anos. Mas a empresa ela foi construída para durar 100. Então, o nosso tempo, perto do tempo da empresa, ele é muito curto. Então, a gente precisa ter essa disciplina e esse melhoramento contínuo. 1 ano para dentro de uma empresa é muito pouco tempo para a gente pensar assim, a gente precisa fazer uma revolução. A gente precisa fazer pequenos ajustes o tempo todo e a gente tem que fazer essa evolução de forma constante. Perfeito. O quinto passo, profissionalizar. O que trava o crescimento quando a empresa depende demais do dono. Exato. Aquilo que a gente comentou aqui é a junção disso tudo, né? Profissionalizar no sentido de quê? Colocar processos, definir exatamente como é que a gente vai conduzir cada um desses negócios, ter um bom planejamento, a gente olhar como é que a gente vai fazer a nossa visão de futuro, para onde a gente está indo, como é que a gente vai pensar nos nossos novos negócios, novas linhas de faturamento, novos produtos, enfim, colocar o método para tudo isso que a gente faz, deixar de fazer ações, deixar de tomar decisões baseadas no achismo, baseadas em vontades, em sentimentos. Então, colocar as coisas de uma forma mais profissional. E aqui, independente do tamanho do negócio, se eu tenho um negócio, por exemplo, esse negócio que eu tenho aqui com a minha irmã, é um negócio pequeno, é um negócio que tem 6 funcionários só, mas a gente começou desde o início com muita profissionalização. A gente tem reunião de resultado, a gente tem análise dos nossos números, a gente tem projeção, a gente tem planejamento. É um negócio pequeno, mas que está muito bem estruturado, porque isso só nos dá mais segurança e mais tranquilidade até para conduzir um negócio. Perfeito. Chegamos no 6º passo. Se você ainda não enviou esse episódio para alguém, o momento é agora. Chegamos no 6º e último passo, que é voltar a olhar para frente. Eu quero te perguntar, depois de sair do caos, como evitar não cair nele de novo? Acho que tudo que a gente falou mostra pra gente as lições aprendidas. Não vou dizer que é impossível voltar, até porque existem, sim, ocasiões que são externas ao nosso negócio. São crises, são momentos que são impossíveis da gente prever. A gente teve agora a crise lá do Covid, que é um negócio que é impossível de prever. E teve gente que, independente da melhor projeção que tivesse, o melhor planejamento, não tinha como passar por isso.
Acho que talvez a única coisa que eu vi que toda empresa deveria ter era ter um caixa de emergência. Para situações como essa, a gente tem um caixa ali para um momento de crise, um momento de dificuldades, a gente tem uma reserva ali que a gente possa sobreviver. Mas, voltando ao passo, a visão de futuro eu acho que sempre é muito importante. A gente sempre tem que olhar para onde a gente quer chegar. Não é aquela visão, nossa, eu quero ser a maior empresa do mundo. O que eu quero fazer daqui a 3 anos? Eu quero estar em que tamanho? Eu quero ter quantas unidades? Eu quero estar vendendo quantos mil produtos? Quero ter quantos funcionários? Onde eu quero chegar? Sabe? Uma visão, eu gosto de uma visão meio pé no chão, mas que seja, de certa forma, ousada. Uma visão que seja difícil de alcançar, porém que seja possível, pelo menos, né? Então, assim, é legal a gente ter essa visão, porque com uma visão bem estruturada, uma visão na qual a gente tenha repassado por todo mundo, que todo mundo esteja de acordo, isso vai guiar os nossos próximos passos. E guiar esses próximos passos é importante para a gente não cair nesse momento de indecisão. Quando a gente tem essa visão, a gente começa a tomar decisões voltadas para isso. Lógico que hoje a gente faz uma visão para daqui a 3 anos e daqui a 1 ano e meio a gente pode mudar alguma coisa, mas não muda completamente, né? A gente vai fazendo pequenos ajustes e pequenas adequações. Perfeito. Posso fazer um jogo aqui rapidinho contigo? Você responde uma palavra? Pode ser. Na crise, o que quebra primeiro? O caixa ou a cabeça do empresário? Acho que é a cabeça do empresário. Qual o erro mais comum que você vê empresas cometerem em uma crise? Acho que não olhar para não ter um controle muito intenso do caixa. Se você tivesse que resumir em uma frase, qual é a chave para sair de uma crise? Em uma frase, eu penso que poderia ser analisar internamente desperdícios e controlar o seu caixa de forma assim, leniente, o máximo possível. Edivaldo, muito obrigada pela tua participação, por ter recebido a gente aqui no teu espaço com todo carinho e em especial pelo teu compartilhar. Obrigado, foi um prazer. Para você que nos acompanhou, não esquece, vai lá na plataforma expertnews.com que todos os episódios estão disponíveis lá para você assistir. Aproveita, segue a gente no Instagram, @expertnews. Até o nosso próximo encontro.